Eu sou o professor Joel Goldenfull e este é o primeiro de uma série de 3 vídeos sobre hidrologia urbana. Vamos começar revendo um conceito importante, que é a diferença entre enchente, inundação e alagamento, conforme previsto no COBRAD, a Codificação Brasileira de Desastres. Enchente se refere simplesmente à elevação do nível d'água no rio. Quando o nível d'água está subindo, é uma enchente. No momento que extravasa, no momento que sai para fora do rio, no momento que transborda e atinge a planície de inundação, é uma inundação. Então, enchente é a elevação do nível d'água sem transbordamento, a inundação é o transbordamento, e o alagamento é um acúmulo momentâneo de água por deficiência do sistema de drenagem, ou seja, a água não chega no rio. Então, quando a água sai para fora do rio, é inundação. Quando a água não consegue chegar porque o sistema de drenagem não consegue transportar, é alagamento. Vamos começar avaliando os impactos da urbanização em relação à geração de escoamento superficial e criação de alagamentos. Numa situação pré-urbanização, quando ocorre uma precipitação, boa parte dessa chuva vai infiltrar no solo e outra parte vai transpirar e evaporar. Dessa forma, o escoamento superficial não é tão importante. No momento em que se faz uma urbanização, se provoca impermeabilização, seja pela construção de espaços impermeáveis, como por exemplo, pavimentos impermeáveis, como o telhado de uma casa, ou mesmo pela redução das áreas permeáveis. O que acontece? Parte da água que antes infiltrava não infiltra mais, e ao invés de carregar o escoamento subterrâneo, aumenta o escoamento superficial. Então, reduz o escoamento subterrâneo, reduz a evapotranspiração e aumenta o escoamento superficial. Isso provoca, então, um aumento na vazão. Vamos comparar duas áreas distintas. Nessa primeira área montante, ainda não há urbanização. Então, se vê que a água subterrânea corresponde a cerca de 50% do escoamento, o escoamento superficial aqui apenas 10% e a evapotranspiração em torno de 40%. No momento em que se urbaniza, isso modifica dramaticamente. Então, a água subterrânea de 50% vai reduzir para cerca de 30%, o escoamento superficial vai aumentar, então nós vamos ter em torno de 45% para as águas pluviais e uma redução na evapotranspiração para em torno de 25%. Com o aumento do escoamento superficial, aumenta a velocidade, porque o escoamento superficial é muito mais rápido que o escoamento subterrâneo. Aumentando a velocidade, reduz o tempo de resposta, ou seja, a bacia responde mais rapidamente, reduz o tempo de concentração, o pico vai acontecer antes, e ao acontecer antes também, ele vai acontecer maior. Além disso, há um aumento do volume de escoamento superficial. Então, nós temos aqui uma comparação entre um ambiente urbano, uma resposta mais rápida, um aumento na vazão de pico que pode chegar até 6 vezes, um aumento no volume e uma resposta mais rápida em comparação com o escoamento em ambiente rural. Outros impactos também se observam, por exemplo, na qualidade das águas superficiais, das águas pluviais, porque boa parte do esgoto é misto e há uma mistura, então, de esgoto sanitário e esgotamento pluvial. Há problemas de resíduos sólidos. E esses resíduos sólidos vão acabar chegando nos cursos d'água. Tem material particulado, tem areia, tem poluição que chega, restos de construção civil, mas tem também alguns resíduos sólidos, alguns objetos de maiores dimensão. A gente chega a encontrar nas redes, muitas vezes, por exemplo, nesse caso vocês estão vendo uma galeria, onde tem uma bicicleta, aqui tem uma betoneira. Então se encontram os objetos mais impressionantes dentro da rede. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver uma lava-roupas dentro de uma galeria de drenagem. Esse material acaba prejudicando, inclusive, reservatórios, e nós temos muitas vezes o desenvolvimento e o aparecimento de resíduos sólidos de grandes dimensões, como, por exemplo, o famoso fusca-rolha. Ao longo do tempo, então,
o pessoal começa a se preocupar com a questão da drenagem pluvial. Principalmente, em determinado momento, se verifica que água parada traz doenças. E a existência, então, de excessos pluviais, excesso de água da chuva, tem que ser controlada. Essa abordagem chamada higienista, que seria a abordagem tradicional, a abordagem mais antiga, ela se refere, então, basicamente a retirar a água o mais rápido possível dos locais onde ela se acumula. Então, o que acontece? O objetivo é, se aqui está acumulando água da chuva, nós temos que transferir essa água daqui, trazer essa água o mais rapidamente possível. Normalmente se dá por intervenções isoladas, com aumento da eficiência, mas, infelizmente, não resolve o problema. Normalmente apenas transfere aquela inundação de um local para outro. Os custos são elevados e não tem nenhuma preocupação ambiental. Naquela época, a preocupação ambiental ainda não era um problema. Na segunda metade do século XX, principalmente a partir dos anos 70, começa a haver uma preocupação com uma abordagem mais ambientalista, compensatória, ou muitas vezes chamada também de sustentável, onde a preocupação é manutenção e recuperação dos ambientes, e as medidas de controle têm que ser integradas ao planejamento ambiental. Dentro dessa abordagem ambientalista, um principal princípio de controle, os principais princípios de controle são impacto zero. Nenhum novo desenvolvimento pode aumentar a vazão de pico. Ou seja, se existe uma condição atual, eu vou fazer um novo loteamento, eu não posso aumentar a vazão de pico. Eu vou ter que, de alguma maneira, compensar isso. Eu vou ter que evitar a transferência dos impactos para jusante e planejando o conjunto da bacia. Os meios para isso são o plano diretor, as legislações estaduais e municipais. Isso envolve a necessidade de capacitação. Capacitação da população, que vai passar a ter que entender que simplesmente construir canais para conduzir água para adiante, não resolve o problema, mas apenas transfere. Ou seja, educação ambiental. Os profissionais que não foram formados com essa informação passam a ter que conhecer essas novas formas de tentar resolver o problema. E os administradores, os tomadores de decisão, têm que entender que existem alternativas, além de simplesmente construir canal para levar a água de um local para outro. Mais recentemente, surgiu o conceito de desenvolvimento de baixo impacto, Low Impact Development, LID. A ideia nesse aqui é preservar os caminhos naturais de escoamento, principalmente os processos de infiltração. Ele é aplicável basicamente para novos empreendimentos e procura implementar a ocupação urbana preservando as características, principalmente as características de declividade, a característica dos talvegues principais, as características de infiltração. Geralmente o custo é em torno de 25% menor que os de armazenamento e drenagem natural. Uma outra tendência que se observa é a tendência de recuperação dos cursos d'água a partir de processos de renaturalização ou revitalização. Nós temos um sistema degradado, Esse sistema degradado, tínhamos um ecossistema original, que passou o processo de degradação e chegou a uma situação desse tipo daqui, onde há lançamento de esgotos nas redes, onde nós temos a urbanização muito próxima. Nós podemos pensar, no primeiro momento, em uma reabilitação ou recuperação a partir da eliminação dos lançamentos e de um tratamento da água. Depois, uma revitalização com recuperação de algumas características. E, finalmente, num estado, digamos, ideal, a renaturalização e a restauração do sistema original. Isso dificilmente é possível dentro da cidade, mas em alguns locais a gente pode conseguir. Então, a ideia é, temos um sistema degradado e vamos recuperá-lo, como foi feito, por exemplo, em Seul, onde se conseguiu uma recuperação no sistema. É um caso clássico já hoje em dia, que se gastou alguns milhões de dólares para poder fazer isso aí, mas se teve uma recuperação fantástica e uma maneira muito melhor de lidar com o ambiente.
Então, basicamente, até 1970, predominava o conceito higienista. Abastecimento de água sem tratamento de esgoto, transferência para jusante de esgotamento pluvial, principalmente por construções de canais. Entre 1970 e 1990, se partiu para um período corretivo, tratamento de esgoto, medidas de amortecimento, ou seja, reservatórios, alguns dispositivos de infiltração, e controle do impacto existente na qualidade da água pluvial, principalmente a atuação sobre os impactos. Isso na Europa. No Brasil, somente na década de 90 nós começamos, enquanto que na década de 90 já se partia na Europa e Estados Unidos para o desenvolvimento sustentável, planejamento da ocupação do espaço urbano, obedecendo os mecanismos naturais de escoamento, controle de micropoluentes, controle da poluição, desenvolvimento sustentável do escoamento pluvial e, principalmente, recuperação dos processos de infiltração. Esses são os conceitos básicos. Nos próximos vídeos, nós vamos ver como é possível fazer isso, como utilizar as medidas de controle para buscar, então, os diferentes enfoques.